Dino, do Supremo Tribunal Federal, determina que o funcionalismo público está proibido de publicar atos ou novas leis na tentativa de garantir o pagamento dos polêmicos penduricalhos ilegais. Essa nova decisão ocorre um dia depois do presidente Lula vetar parcialmente o reajuste dos servidores do Legislativo. Direto então para a capital federal, Janaína Cabelo, chegando com as últimas informações. Qual o teor dessa decisão? Bem-vinda, Janaína, boa noite para você. Muito boa noite para você também, Tiago, para todo mundo que assiste a gente aqui no Jornal Jovem Pan hoje. Essa decisão do ministro Flávio Dino é um complemento, é o que ele disse na decisão de hoje, é um complemento a liminar que ele deu no último dia 5 agora desse mês, suspendendo o pagamento dos penduricalhos, né? Então, nessa decisão de hoje, ele diz que está proibida qualquer nova lei sobre parcelas remuneratórias, indenizatórias que ultrapassem o teto salarial, o teto do constitucional, que é um pouco mais de R$46 mil. Isso por quê? Porque na liminar dele, ele determinou que o Congresso Nacional elabore uma lei detalhando quais são as verbas indenizatórias que são efetivamente admissíveis como exceção ao teto salarial. Então, ou seja, nessa decisão de hoje, ele dá um recado aos estados e municípios, mira diretamente às assembleias legislativas, às câmaras municipais, de que não vale uma nova lei ser criada para burlar o que ele decidiu que o Congresso Nacional deve estabelecer numa lei. Só para relembrar, então, Tiago, essa liminar do ministro Flávio Dino, que foi do dia 5, além dele fazer essa determinação ao Congresso Nacional, ele também deu 60 dias para que todos os órgãos do Judiciário, do Executivo, do Legislativo revisem esses pagamentos de penduricalho, de verbas indenizatórias, que não tenham base legal, que suspendam também todos esses pagamentos. Enfim, foi essa decisão do ministro Flávio Dino que vai ser, inclusive, votada no colegiado, né, no próximo dia 25, porque foi uma liminar, então todos os ministros da Suprema Corte vão votar isso no julgamento que já está marcado para o dia 25. Na liminar, só relembrando também, na liminar, quando ele suspendeu os pagamentos dos penduricalhos, o ministro ele criticou não haver um regulamento para o pagamento de verbas indenizatórias, que essas verbas indenizatórias, que são os auxílios, né, acabam ali criando os chamados super salários. E ele disse que, nesse caso, algumas desses auxílios acabam ficando fora da lei, ficando fora do permitido. Citou até alguns nomes de alguns auxílios, como auxílio Peru, auxílio Panetone, enfim. Verba indenizatória são aqueles pagamentos que são feitos ao trabalhador por algum prejuízo, para ressarcir, enfim. Então, essa liminar e a decisão de hoje, tudo vai ser julgado no próximo dia 25 na Suprema Corte aqui, Tiago. E hoje o ministro recebeu um elogio do presidente da Corte na sessão dessa quinta-feira, é isso, Janaína? Foi, sim, e horas depois dessa decisão sobre os penduricalhos, o ministro Edson Fachin, presidente do STF, ele foi relembrar os 2 anos, porque faz agora 2 anos que o ministro Flávio Dino tomou posse aqui no STF. Então, ele fez elogios ao ministro, elogiou as decisões dele com relação a essas ações sobre a fiscalização do uso de recursos públicos, como, por exemplo, as emendas parlamentares e a própria decisão dos penduricalhos. A gente separou um trecho dessa declaração do presidente do STF e a gente vai ouvir agora. Sua Excelência tem determinado diversas medidas relevantes para que a destinação dos recursos seja acompanhada tanto pelos órgãos de controle quanto pelo interesse legítimo da sociedade. O ministro Edson Fachin também disse que ao longo desses 2 anos, o ministro Flávio Dino tem agraciado ali a corte com uma atuação técnica, humanizada e criteriosa e com uma convivência fraterna e cordial, e que isso acaba contribuindo positivamente para os trabalhos do STF. Tiago. Já você volta com o Legislativo e com o Judiciário em Brasília, Janaína. Até daqui a pouquinho. Deixa eu chamar a Dora Kramer chegando aqui para comentar os destaques dessa quinta-feira. Ô Dora, a gente fala muito, né, do ministro Flávio Dino no encalço do Congresso Nacional com as emendas. Agora ele estaria no encalço do que ou de quem? Boa noite, bem-vinda. A Dora não me ouviu, daqui a pouquinho a gente refaz o contato. Vou chamar então. Agora sim, tá ouvindo, ela tá me chamando aqui. Pode falar, Dora, boa noite.
Eu te ouço, não sei o que você me perguntou, mas deve sobre Flávio Dino, é isso? Posso continuar? Eu repito, então, a gente fala que ele está no encalço do Congresso Nacional e agora ele estaria no encalço de quê ou de quem, Dora Kramer? Boa noite. Boa noite, Tiago, e já vou dar boa noite aos colegas que já vão aparecer, Denise Kobayashi, boa noite a todos. Pois é, o ministro Flávio Dino mostra que há boas causas para o Supremo abraçar. Essas dos penduricários, ele está no encalço dos três poderes, né? Porque ele deu uma trava, aí as boas causas tem essa do penduricários e tem as emendas. Bom, e ele deu essa trava hoje, adicional, na questão dos penduricários, como uma prévia. Eu interpretei como uma prévia a sessão de quarta-feira que vem, quando o colegiado vai examinar a liminar, porque ele não tomaria uma medida mais dura sobre o mesmo assunto se ele não tivesse certeza de que os colegas vão corroborar a posição dele na liminar. E aí a gente vai ver como é que vão se comportar os três poderes. O judiciário já tem reações pontuais aqui e ali, o executivo está caladinho, até porque o presidente Lula vetou parcialmente o pacote dos penduricários, e o Congresso, que aprovou o tal pacote, está fingindo, fazendo de conta que o assunto não é com ele, né? Está lá a reforma administrativa, dormindo na gaveta, de repente ela poderia ajudar muito a resolver essa questão, mas o Congresso está se fazendo de morto. Denise Campos de Toledo, a Janaína falava, né, de penduricalhos, não necessariamente os exemplos que ela citou, tipo panetone, auxílio aqui, auxílio ali, mas de panetone em panetone, o caixa vai enchendo, né? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a você que nos acompanha. Exatamente. Quando o Flávio Dino fala em penduricalhos, não é apenas essa questão pequena, são aqueles penduricalhos, auxílios, que fazem subir muito o salário e fazendo com que ultrapasse o teto, que é exatamente a remuneração recebida pelos ministros do Supremo. Flávio Dino colocou licença compensatória, auxílio locomoção, acúmulo de férias, que depois são reembolsadas. A gente, com muita frequência, fala a respeito daquelas fortunas que juízes recebem por férias acumuladas, e ele percebeu que em algumas localidades pelo país se estava destinando esses penduricalhos que estavam acumulados e ainda não pagos, exatamente para driblar aquela limitação que ele colocou. Ele falou para os três poderes definirem a situação em 2 meses, deu 60 dias, essa definição ainda não aconteceu e tinha muita gente querendo aproveitar esse prazo para botar a casa em ordem, nesse sentido, de incluir os penduricalhos na remuneração. Dora, deixa eu voltar com você, o ministro Luiz Edson Fachin fazendo esse elogio a Flávio Dino. Tudo tem um componente político, né? Mesmo sendo uma corte do judiciário. Tudo, e olha, você sabe, eu estava aqui anotando, essa decisão do ministro Flávio Dino foi tomada 5 de fevereiro. Sabe quando é que vencem os tais dos 2 meses aí, aos quais se referiu a Denise? 6 de abril, mais exatamente 7 de abril, porque fevereiro só tem 28 dias, que coincide com aquela data fatídica em que os governadores, a gente vai saber quem é candidato, quem não é candidato. Sei que uma coisa tem a ver com a outra. Vamos ver como é que, se esses candidatos estão instados, cobrados a se pronunciar sobre isso. Seria um excelente tema de campanha. Acrescentar, Denise? Dora, o próprio Hugo Mota acabou elogiando a decisão de Flávio Dino, sendo que ele endossou a proposta que permitiu esse aumento para os servidores do próprio Legislativo. A gente vê que tem uma pressão interna também, o pagamento do apoio que ele obteve para a indicação da candidatura, mas ele mesmo sabe que isso foge das limitações, inclusive pela Constituição, né? Ele elogiou, pareceu incoerente naquele momento, mas agora a gente consegue entender. Olha, é claro que ele elogia, né, Denise? Acha que alguém vai, em sã consciência, alguém que vive de votos, dizer que está errado, Flávio Dino? Em público ninguém diz. Vamos ver depois, quando passar esses 2 meses, a coisa realmente, primeiro, o Supremo convalidar, depois isso entrar efetivamente em vigor, como é que as pessoas vão se comportar? Porque uma coisa é o que elas dizem, outra coisa é o que elas fazem. Hugo Mota elogia, mas facilita, proporciona, patrocina
aquela sessão em que o pacote do penduricalho vetado agora pelo presidente Lula foi aprovado.